O conto de hoje será Restos de Carnaval, da seção Felicidade Clandestina de Todos os Contos de Clarice. Vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui. Meu nome é Flíncia Barbosa e este é o canal Um Livro Me Ensinou. Neste mês de férias, nós estamos com o projeto de ler Clarice todas as quartas-feiras. O projeto consiste da seguinte forma: eu leio um conto de Clarice e logo após a gente faz alguns comentários, algumas análises, algumas impressões deste conto. Então, se você já vem me acompanhando por aqui, eu te convido a pegar o seu livrinho. Se você não tem ele em mãos, pelo menos escuta. Vamos ouvindo essa história que é muito reflexiva, tá, gente? Ela tem deu um tocantezinho, é bem interessante. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, eu também te convido, se você tiver aí o conto Restos de Carnaval, também a participar junto conosco dessa leitura. E no final, como eu já disse, vamos fazer alguns comentários, ok? Sejam muito bem-vindos e vamos à leitura. Restos do Carnaval. Não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas. Olha que coincidência. E nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentinas e confete. Uma ou outra beata com seu véu cobrindo a cabeça e a igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se, enfim, o mundo se abrisse de botão, que era uma grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me havia fantasiado. Em compensação, deixava-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. 2 coisas preciosas eu ganhava então, e economizava-as com a avareza, para durarem os 3 dias. Um lança-perfume e um saco de confetes. Está se tornando difícil escrever, porque sinto como fiquei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha um medo, mas era um medo vital e necessário porque vinha ao encontro da minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com seu mistério. Até o meu susto com os mascarados, pois era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedi a uma das minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos, que me custavam tanto desgosto, e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados, pelo menos durante 3 dias por ano. Nesses 3 dias, ainda minha irmã acendia o meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável. E pintava minha boca de batom bem forte, passando também rouge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina, eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros, tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado. Eu, que já aprendera a pedir pouco, é que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino
rosa. Para isso, comprava folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom e muito. E a mãe da minha amiga, talvez atendendo a um apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer em mim também uma fantasia de rosa, com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não era eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia, usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de que uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de 8 anos, de combinação na rua, morríamos previamente de vergonha. Mas, Deus nos ajudaria. Não choveria, enquanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor o meu orgulho, que sempre fora feroz, e aceitei humildemente que o destino me dava de esmola. Mas, por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados para que até a tarde o frisado pegasse bem, mas os minutos não se passavam de tanta ansiedade. Enfim, chegaram 3 horas da tarde. Com cuidado, para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, que eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom, todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom em rouge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria a minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônica entre as serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera da casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias em que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Eu não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé, eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Minha fome de sentir êxtase às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela, é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz. Esse menino muito bonito parou diante de mim e, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confetes. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa.
Coincidência ou não, né? Deixa eu comentar sobre isso, né? Eu juro que não foi de propósito. Eu tava me arrumando agora pra fazer esse vídeo e eu botei uma blusa verde. Aí depois talvez não, vou botar o rosa por conta do brinco, que eu gosto muito desse brinco. E terminou que restos do carnaval. Eu já tinha até esquecido desse detalhe. Será que isso é o ato falho? Que Freud tanto fala? Não sei. Eu sei que eu coloquei rosa e, coincidentemente, no conto fala sobre quarta-feira de cinzas. Nós estamos sempre às quartas-feiras falando sobre Clarice. E, coincidência, eu coloquei a blusa rosa também. Eu finalmente sou uma rosa, assim como disse Clarice aqui no conto. Mas vamos começar a falar sobre o conto? Vamos começar pelo título, tá? Vejam só. O título é Restos de Carnaval. E aí, Clarice, né, com um conto autobiográfico, ela traz muito das frustrações, desabafos, né, alguns traumas que ela viveu em sua infância. Restos de Carnaval. A gente pode ter algumas interpretações, né, a respeito deste título, pois Restos de Carnaval pode ser em relação ao que sobrou do papel crepom para fazer a fantasia dela e automaticamente Clarice já disse que engoliu o seu orgulho, né? Então ela já mostra pra gente que era uma criança orgulhosa. Pode ser uma interpretação. Também a gente tem outra situação, restos de carnaval. Essa questão assim de resto de felicidade. Por que restos de carnaval está na seção Felicidade Clandestina? A gente viu no vídeo anterior que traz esse título Felicidade Clandestina, que é aquela felicidade adiada, né? Postergada. Então, restos de carnaval, como ela disse no texto, ela já vivia todos os dias do ano triste, né? Por conta da doença da mãe, e só nos dias de carnaval ela se permitia a ser feliz. Então, dá pra gente tirar uma outra interpretação daí. O que eu gosto da literatura é isso, né? Que a gente consegue ter esse leque de interpretações e abre muitos espaços para muitas leituras. Bom, voltando ao texto. Clarice, aí, é uma menina de 8 anos que esperava ansiosamente para que esses dias do carnaval ela fosse uma pessoa feliz, para que ela deixasse de ser aquilo que ela era. Ela, nesse carnaval especificamente, né, esse melancólico carnaval, ela deixaria de ser, ela deixaria toda, veja a simbologia que tem, né? Deixaria todo o sofrimento, deixaria toda a tristeza, preocupações com a mãe e ela se tornaria uma rosa. E qual era a intenção dela? Que ela fosse vista como uma rosa, né? Que ela não deixasse por alguns momentos de ser aquela menina de 8 anos que tá com a mãe doente em casa, que não seja aquela menina de cabelos lisos, que ela não gosta, que ela frise os cabelos, que ela possa botar um rouge, colocar um batom nos lábios, né? Fugir um pouco daquela realidade tão traumática dela, né? Aquela frustração, tanto financeira, que a gente consegue perceber isso, não é? Porque isso fica claro no conto. E também esse conflito de sentimentos, né? Ela não se permite ficar feliz durante o ano, apenas no carnaval. E uma coisa interessante também que ela deixou bem claro aqui foi quando ela fala sobre as máscaras, que ela tem medo dos mascarados. Ela gostava de assistir o carnaval ao pé da escada, em frente ao sobrado que ela morava, mas que ela se recolhia na sua intimidade, ela não queria estar próximo de pessoas mascaradas porque ela tem medo das pessoas mascaradas. Lembra desse trecho? Eu vou te mostrar aqui rapidinho. Vamos lá. E as máscaras? Eu tinha medo, era um medo vital e necessário porque vinha ao encontro da minha mais profunda suspeita. Olha só. De que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. Nossa, né, gente? Ó, conto de Clarice Lispector. Sem fazer essa introspecção, não é Clarice, né? Veja que
com o simples fato de falar sobre máscaras de carnaval, né, que é um dos acessórios para o carnaval, ela diz que tem medo que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. E quanto nós não podemos pensar a respeito disso. Outro ponto que eu quero destacar para vocês é o seguinte, que no início do texto, Clarice, ela conversa conosco, leitor, como se nós estivéssemos ali, do lado dela. Como se tivesse... Eu consigo imaginar assim, ela está lá, diante a máquina de escrever, ou a próprio punho, não sei, numa mesa, eu imagino assim. E do outro lado, nós estamos lá, esperando que ela fale conosco, né? Que ela faça esse diálogo. E no começo do texto, ela já faz isso também. Nessa partezinha aqui, quando ela diz assim, não deste último carnaval. Não sei porque este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas, nas ruas mortas, onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Então, a impressão que a gente tem ao ler logo esse primeiro período aqui do conto é que ela está conversando com alguém, né? E eu suponho que esse alguém sejamos nós. É como se alguém tivesse perguntado a ela como foi o carnaval, o que ela achava do carnaval, ou qual era a festa que ela mais gostava. E aí ela começa a responder, não este último carnaval, né? E aí começa a remontar esse desabafo de frustrações que ela sentia na infância, né? Isso é uma característica que eu venho percebendo de Clarice. Em outros contos que eu já li dela, ela tem essa pegada do diálogo. Não sei se era um recurso, lá vai eu levantar suposições aqui, né? Não sei se era um recurso que ela utilizava para surgir as ideias para escrever os seus contos, mas já perdi a conta dos contos que já li dela, que ela sempre, no meio do texto, ela faz uma espécie de diálogo com o leitor. E eu acho isso muito bacana. Dá uma impressão, assim, dá uma questão assim, de pertencimento. Tipo, eu tô participando dessa história. Ela tá conversando realmente comigo. Ela quer saber, né? Quer chamar minha atenção. É essa a impressão que eu tenho. Pois bem, restos de carnaval, eu confesso que fiquei triste. Fiquei sentida por essa menina de 8 anos, né? Se contentando com os restos de serpentina, com os restos de lança-perfume, se contentando ao ver da janela. Não é bem a janela, né? Mas é o pé da escada, mas é nesse sentido, né? Sendo espectadora de um carnaval. E aí, restos de carnaval, restos de felicidade, restos de fantasia, né? Uma infância difícil, tanto financeiramente como é que eu posso falar? Sentimental mesmo, né? Porque tem uma mãe doente em casa e isso fica muito claro, né? Quando ela vai desesperada comprar o remédio lá na farmácia e aquela toda ansiedade que ela tinha pela festa termina se esvaindo porque vem a preocupação com a mãe. Um conto que mexe com o nosso imaginário, com o nosso sentimento e tá lá, Infelicidade Clandestina. Não é à toa, né? Porque aquela felicidade que ela ansiou tanto em ter, ela foi postergada. Assim como Felicidade Clandestina também. Até que o menino a descobre como uma rosa. Bom, nesse momento eu peço que você se sinta instigado para comentar aqui, dar a tua opinião a respeito desse conto. Se você já leu ou se você está lendo agora comigo, coloca aqui nos comentários para saber se você também concorda comigo ou se você teve outras interpretações. Eu gostaria muito de saber a tua opinião e, como eu já disse, é muito gratificante quando eu percebo que vocês interagem comigo e dá também a opinião, principalmente de um texto de Clarice, né? Que é tão emblemático na nossa literatura.
Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração e até a próxima quarta com outro conto de Clarice Lispector.